Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Recentemente, acho que vocês estão acompanhando, surgiu uma nova polêmica entre os grupos evangélicos, que foi aquela doação feita pelo governo mexicano de Oaxaca, que foi colocada no pátio externo da ONU. É um animal híbrido, é um leopardo com asas. Chamou bastante atenção porque quase que imediatamente alguns grupos evangélicos associaram este animal híbrido com o animal, a besta descrita em Apocalipse capítulo 13. É muito comum, de vez em quando surge algo diferente, algo que foge do habitual, tentar interpretar esses eventos, animais, coisas que surgem, à luz de profecias bíblicas. Isso é muito comum. É muito comum também a tentativa dos cristãos, dos evangélicos em especial, interpretar o Apocalipse de forma literal. Isso gera uma confusão muito grande quando nós tentamos interpretar Apocalipse, que é um texto que junta diversos elementos literários, como profecia apocalíptica, epístola, profecia. Nós tentamos interpretar literalmente esse texto, criamos uma confusão, porque ele não se dispõe a ser interpretado de forma literal. Ele tem que ser interpretado à luz dos símbolos que ali estão representados. Então o que acontece? O animal em questão é isso daqui, que foi doado pelo governo. Vejam só, isso chamou bastante atenção. Acredito que vocês já viram este animal. Chamou bastante atenção também que foi colocado como guardião da paz. Esse animal é chamado, dentro da cultura mexicana, de alebrijes. Perdão pelo espanhol. Alebrijes. O que acontece? É uma criação de um artista em 1936, Pedro Linares. Na verdade, é um conceito desenvolvido por ele. Ele disse que teve um sonho, estava passando por uma situação difícil em relação à sua saúde, e ele tem esse sonho com esses animais. A ideia de juntar animais e criar essa nova forma. Tem uma conotação religiosa, mas não dentro do campo daquilo que o Apocalipse representa através do seu texto. Pedro Linares desenvolve e dá início a esse conceito artístico. Eu vou apresentar aqui também outros alebrijes, que é muito comum na cultura mexicana. Vejam aqui, diversos... Basta você digitar alebrijes e você vai ver diversos animais com essa representação, com essa característica artística muito comum da mistura de diversos elementos. E muito colorido, é muito comum, até uma certa beleza, é muito comum. Podem pesquisar. Chama atenção, obviamente que não é habitual da nossa cultura. Está aqui o site da própria ONU e esse animal. De fato chama atenção. Mas será que é mesmo a besta do Apocalipse? Não, não é desta vez. Por quê? Vejam só. É comum essa tentativa de dar uma conotação literal para as profecias bíblicas. Então, eu lembro quando surgiu o Código de Barras. Na verdade, eu lembro de ter lido quando surgiu o Código de Barras. As pessoas falaram, este é o código da besta. Depois veio o chip, o microchip, este é a marca da besta. Cada nova geração reinterpretava os eventos que estavam diante dos seus olhos como uma aplicação das profecias bíblicas, em especial do livro de Apocalipse. O que acontece? A gente cria uma grande confusão. A gente não sabe mais, de modo geral, as pessoas não sabem mais o que significa o texto bíblico. Porque a cada nova geração, isso é a profecia, esse é o cumprimento da profecia. A gente tem que entender o seguinte: alguns elementos já foram cumpridos ao longo da história, outros ainda estão em processo. Pois já estamos nesse processo, nesse
período que a Bíblia chama dos últimos dias. Já estamos dentro daquilo que o texto do Apocalipse chama de milênio. Não são 1000 anos, como é comum uma leitura literal e rápida, apressada do texto do Apocalipse. 1000 anos corresponde a esse período da igreja. Posso gravar um outro vídeo explicando melhor o conceito bíblico e histórico desse período da igreja. Mas vejam só. Apocalipse precisa ser interpretado à luz da sua disposição. Qual a intenção do autor ao escrever o livro de Apocalipse? Falo do autor humano e espiritual. João e o Espírito Santo que inspirou o texto de Apocalipse. Qual é a intenção? Como que ele quer ser lido, o livro de Apocalipse? Como é que ele quer ser interpretado? Será que cada nova geração vai ser colocada essas interpretações, aplicada ao seu momento, ou a gente entender de forma mais ampla à luz daquilo que o Apocalipse quer expressar e também à luz de todo o texto bíblico? Nos nossos dias, por causa do chamado dispensacionalismo, modernamente, nós vemos uma tendência entre muitos grupos cristãos de misturar teoria da conspiração com escatologia bíblica. Eles misturam a escatologia acreditando que, ao falar de teoria da conspiração, estão falando de teologia bíblica, de escatologia bíblica, e não é assim. A escatologia fala muito mais da esperança do cristão em relação ao cumprimento das promessas do que essas ideias que as pessoas têm de coisas horripilantes que vão surgir ao longo da história. Eu vou gravar, pode deixar eu vou deixar na descrição alguns livros que vai lhe ajudar a compreender o texto de Apocalipse, a escatologia bíblica de modo geral, e também, caso você queira, pode deixar nos comentários algum ponto mais específico que você quer que eu trate em relação à teologia. Eu vou tentar abordar de forma histórica o desenvolvimento de alguns conceitos que hoje são tão comuns e tidos como a única forma de interpretação, mas surgiram historicamente dentro de um contexto muito específico, mas que ganharam um contorno de verdade inquestionável. Um exemplo é o próprio dispensacionalismo, tendências de interpretação tanto quanto complicadas. Vejam só, vou sugerir para vocês 3 livros, 2 comentários de Apocalipse e um livro que trata da escatologia de modo geral. Veja só, o primeiro deles é esse daqui, bem conhecido, mais que vencedores, é um comentário do texto de Apocalipse, uma leitura rápida, introdutória ao tema, mas não é superficial, é introdutória, mas cumpre bem os aspectos de apresentação do livro de Apocalipse. Apresenta todos os conceitos para uma boa interpretação e também analisa capítulo a capítulo das chamadas seções paralelas. Você sabia que o livro de Apocalipse foi escrito com 7 seções paralelas que retornam a uma mesma história que é contada 7 vezes? É interessante para a gente entender o livro de Apocalipse. Isso era muito comum dentro da literatura daquela época. Escrito por William Hendrickson, Mais que Vencedores. Um outro comentário do livro de Apocalipse é esse daqui, Brado de Vitória, de J. Cabil. É um excelente comentário do livro de Apocalipse. Trata dos aspectos tanto históricos como da interpretação dentro do contexto maior à luz do Antigo Testamento. J. Cabil tem publicações relacionadas a esse tema da relação e como o Novo Testamento interpreta o Antigo e aplica no Novo Testamento. Esses 2 são da cultura cristã, Brado de Vitória e Mais que Vencedores. O último é isso daqui,
O Último Inimigo e a Consumação dos Séculos, de Paulo Anglada, é uma excelente obra para a introdução do tema da escatologia bíblica. São textos que foram reunidos ao longo de um bom período que o Paulo Anglada, o reverendo Paulo Anglada, utilizou nos cultos de doutrina, num contexto de igreja. Sendo utilizados no contexto de igreja, a dinâmica e a didática desses textos são excelentes. Você quer uma introdução, quer uma visão ampla e bíblica dentro de um contexto eclesiástico, é esse livro aqui, muito bom. O Último Inimigo, de Paulo Anglada, uma introdução à escatologia reformada. Muito obrigado pela sua atenção e não fique com medo das coisas que vão surgindo, das teorias da conspiração, que a nossa esperança é Cristo, não as coisas que vão surgindo para colocar medo no povo. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais.